Estamos em meados de agosto de 2025. Compramos nossas passagens em maio e de lá para cá vemos resolvendo várias questões práticas para esta mudança. Essa mudança está sendo mais complexa do que quando viemos do Brasil para os Estados Unidos em início de 2019. Gente, não estamos saindo daqui dos Estados Unidos por causa de Trump. Já respondo logo porque sei que é a pergunta de muita gente. A gente recebe muito essa pergunta e muita gente deixou os Estados Unidos ou tem medo por causa de Trump. Não tem nada a ver com essa situação. Nós já viemos do Brasil há quase 7 anos atrás com o intuito de viver aqui alguns anos e depois mudar para a Europa. Amamos morar aqui na Flórida, é um lugar fantástico. Mas não temos cidadania americana, não temos viabilidade de green card. Se eu pudesse voltar aqui nos Estados Unidos, eu votaria em Trump com toda certeza. Ele é um cara que defende o seu país, defende os interesses do seu país, defende sua economia e os seus, diferente do que temos em nosso país. Fazendo um breve resumo assim, da nossa história, a gente só se arrepende de não ter saído do Brasil muito tempo antes. Lógico que nós visitamos vários outros países, conhecemos diferentes culturas, mas para viver de fato, nós só vivemos aqui nos Estados Unidos. E foi desde que a gente começou a visitar outros países, lá há mais de 15 anos atrás, que a gente foi observando o quão ruim, o quão falta tanta coisa em nosso país, né? São diversos os segmentos que a gente poderia citar. Então aqui a gente tem facilidade para qualquer coisa. Gente, é tanta coisa que só vivendo mesmo para entender as diferenças. Você só consegue analisar muitas coisas quando você vive experiências diferentes. Quando a gente está a vida inteira vivendo a mesma situação, a gente não tem comparação, a gente não tem ponto de referência, né? Temos plena consciência de que vamos perder muito em conforto, muito em praticidade, muito em desburocratização, porque isso é os Estados Unidos e Portugal é um país atrasado em muitas questões, mas ainda assim tem pontos que posso dizer que são mais vantajosos lá do que aqui. Então vou fazer um breve resumo da nossa história aqui nos Estados Unidos. Quando viemos do Brasil para cá em 2019, viemos com o visto de estudante F1 e F2 para meu marido e minha filha. Na época também trouxemos a nossa cadela, a Xeloca. Vou ver se deixei uma foto dela aqui. Ela faleceu, nos deixou tem 2 meses. Xeloca ia fazer 13 anos, né? Quando saiu do Brasil, ela veio com a gente dentro do avião. Sempre foi criada com a gente desde bebezinha. Mas infelizmente ela não vai nos acompanhar para a Europa. Então, desde que chegamos aqui, vivemos várias coisas. Trabalhamos com diversas coisas e ainda em 2019, no mesmo ano em que chegamos, em menos de 6 meses, nós observamos aqui a deficiência dos brasileiros de tirar a drive license, a habilitação americana, né? A dificuldade, digamos assim, a melhor palavra a se dizer. Muita gente fazia ou faz o teste para tirar a drive license muitas vezes e depois de 20 vezes é que consegue passar. Então meu marido, observando isso, nós montamos uma autoescola para brasileiros aqui em Orlando, Flórida. A primeira autoescola aqui em Orlando voltada para o público brasileiro. Então a autoescola foi crescendo, ele foi largando os outros trabalhos que fazia e foi se dedicando somente à autoescola. Foi sucesso e nós vendemos a autoescola há 2 anos atrás, que é quando iríamos para a Europa, e não conseguimos migrar nessa época. Várias coisas aconteceram. A migração lá na Europa, especificamente em Portugal, que é o país que a gente vai inicialmente,
está muito desregulada e isso nos afetou muito, ainda nos afeta, porque os arrendamentos, né, como chamamos lá, aumentou muito. A gente não consegue casa à distância para migrar, diferente daqui que você tem diversas opções para escolher. Então isso dificultou muito a nossa situação de mudança dos Estados Unidos para Portugal. Além de que quando vendemos a nossa empresa aqui, a empresa ela foi com a business account, né, que é a conta jurídica, como é de praxe aqui. E ficamos então sem demonstrativos de extratos bancários para comprovar qualquer situação lá em Portugal. Como o nosso objetivo era de financiar um imóvel lá, a gente ficou com um dinheiro na mão para dar entrada, mas ficou sem comprovação financeira, né, para poder tentar o financiamento. Então isso nos atrasou muito por mais 2 anos. Então a gente abriu uma segunda empresa aqui de vendas, investimos em produtos de vendas online e começamos a criar um novo histórico. E só agora, depois de 2 anos que vendemos a autoescola, é que estamos finalmente mudando. E graças aos nossos extratos bancários americanos, nossa declaração de imposto de renda americano, é que a gente conseguiu arrendar um imóvel em Portugal. Já estamos com o imóvel arrendado lá, já tem 1 mês. E já vão chegar com o imóvel, porque isso facilita tudo. Matrícula da criança na escola, tudo é atrelado ao seu contrato de arrendamento, né? Como chamamos em Portugal, aluguel é arrendamento. Vamos porque queremos? Não. Vamos porque precisamos ir. Quanto mais anos ficamos aqui, mais a gente posterga o nosso objetivo, que é de comprar uma casa. Não podemos comprar uma casa aqui porque não podemos ficar aqui indefinidamente. Então, o nosso objetivo maior é esse: ir para um país que a gente sabe que pode ficar indefinidamente. Vamos ficar em Portugal até o fim da vida? Também não. Muito possivelmente vamos ficar lá 1 ano, queremos comprar a casa lá e depois vamos dar uma passeada pela Espanha. A gente tem se interessado muito por alguns lugares da Espanha, porque Portugal deixa a desejar em várias questões e a gente vai ver. Não sabemos ainda ao certo, né? Mas vamos explorar, viver mais experiências. É isso aí. Tô gravando esse vídeo aqui do nosso condomínio, que a gente mora aqui há mais de 6 anos nesse condomínio, né? Vamos sair de uma casa de 3 quartos para um apartamento de 1 quarto. Fizemos um contrato de 1 ano lá em Portugal. Vamos morar na Costa da Caparica. Vamos ficar a 15 minutos da praia andando, né? Costa da Caparica faz parte do distrito de Setúbal, lá em Portugal. Nosso objetivo também era ficar próximo do litoral lá, né? Porque aqui em Orlando a gente não vive próximo do mar. A praia mais próxima da gente fica 1 hora. Então a gente quer que a nossa filha tenha mais contato com essa parte náutica, essa parte de mar. E viver outras experiências. Então aqui é o condomínio que a gente mora há muitos anos. A gente gosta muito de viver aqui. O país é maravilhoso. Não tenho o que falar dos Estados Unidos. Só tenho a agradecer por ter vivido tantos anos nessa nação tão próspera. Aqui a nossa filha cresceu porque ela chegou aqui com 2 anos e 30 dias de vida. Hoje ela tem 8 anos e meio. Então toda a vida escolar dela é aqui. Foi alfabetizada nos Estados Unidos. Toda a referência que ela tem é daqui dos Estados Unidos. Apesar de a gente sempre falar muito de outros países, a gente explica sobre o Brasil. Ela já sabe que vai para Portugal. Há anos ela escuta a gente falar, então para ela não foi nenhuma surpresa a mudança, né? E lá ela vai aprimorar o português dela. Ela fala, lê e escreve português que eu ensinei, mas não é fluente como é inglês, né? Natural. Ela vive em inglês e o português dela é só comigo e com o pai dela. E às vezes com alguns brasileiros, né? Que a gente conhece por aqui, mas o dia a dia dela é inglês. Estamos agora em agosto, faltam 13 dias para a gente viajar.
e vão ser novos ares, nova gastronomia, porque a gastronomia dos Estados Unidos não é boa. A de Portugal é maravilhosa, né? O que é bom tem que ser falado. E a gente espera viver outras experiências. Acho que quanto mais experiência se viver na vida, melhor você viveu. Pessoal, no próximo vídeo, quando eu já estiver na Europa, eu vou estar lançando um vídeo com todos os custos dessa mudança Estados Unidos, Portugal, todos os detalhes, documentação da criança, né, documentação escolar, questão de troca de drive license, habilitação americana por habilitação portuguesa. Vamos levar as cinzas da nossa Xeloca que faleceu, né? Um pedacinho das cinzas dela, inclusive está aqui, mas a gente tem uma caixinha grande com as cinzas dela. Todo o arrendamento da casa em Portugal, como foi, quais são os valores que a gente pagou. Então vai estar tudo no próximo vídeo. Agora eu vou fazer um pequeno resumo para quem tem curiosidade sobre como foi o processo para conseguir a minha cidadania europeia, né? Que é no caso de Portugal. Eu consegui a minha cidadania em 2014, depois de 10 anos de processo. Eu comecei meu processo em 2004, em Salvador, Bahia, de onde eu sou. E nessa época, né, era outra época, não tinha as facilidades que nós temos hoje em dia para fazer essas buscas de ancestrais, né? No caso, eu sou bisneta de portuguesa. Eu cheguei a conhecer a minha bisavó, 8 anos de idade quando eu conheci, mas eu só vim a entrar com esse processo de cidadania quando eu tinha mais de 30 anos, né? Isso foi em 2004 quando eu entrei. E até então nem eu sabia que minha bisavó era portuguesa. Eu só vi ela uma vez, né, muito rapidamente, quando eu era criança, e ninguém da geração do meu pai, porque é por parte de pai essa cidadania, ninguém da geração de meu pai, os irmãos, as irmãs dele, nunca se interessaram para correr atrás dessa cidadania. Tanto é que eu nunca soube que minha bisavó era portuguesa, né? Só vim saber depois de muitos anos de adulta. Então, quando eu entrei com esse processo, a gente fazia buscas em Portugal, porque a gente não sabia onde ela tinha nascido. Então, funcionava da seguinte forma: a gente tinha que ir pessoalmente no consulado e mandava remessas em euros através do consulado para fazer buscas. Naquela época, né, os registros de nascimento, eles eram feitos em igrejas, né? Muitas delas não existiam mais, era feito com aquelas canetas de pena, né, com aquela letra bem bonita. E a gente ia buscando em vários setores, em várias regiões, em freguesias, né, como se chama em Portugal, até achar. Isso demorou muito tempo, achar o registro de nascimento da minha bisavó portuguesa. Depois que achou o registro dela, aí tinha que procurar o registro de nascimento do marido dela, que seria o meu bisavô português, que eu nunca conheci. Não, minto, meu bisavô não era português. Ela migrou para o Brasil e casou com um brasileiro. Mas aí a gente tinha que encontrar o registro de nascimento dele no Brasil. Também não sabíamos onde é que era isso, em que local do Brasil na época. E depois que nós conseguimos encontrar, nós tivemos que fazer o casamento deles transcrito em Portugal, né? Porque eles casaram no Brasil, eu tive que transcrever o casamento para Portugal. Cada etapa dessa era uma eternidade, né? Tudo era via consulado, você tinha que mandar remessa para Portugal, remessas em euros, tudo era custoso, a gente não tinha condição, foi um sacrifício imenso. Depois que eu fiz a transcrição do casamento dos meus bisavós em Portugal, aí veio para a próxima geração, que era a minha avó. Minha avó ainda era viva quando eu iniciei o processo. Então, depois que eu fiz a transcrição de casamento dos bisavós, passei a cidadania portuguesa dos meus bisavós para a minha avó, que era a filha da portuguesa. E aí, depois disso, eu tive que fazer o casamento da minha avó com o meu avô, transcrever para Portugal. Depois dessa etapa, falando assim parece rápido, mas foi uma longa etapa, foi para a geração do meu pai. Eu tinha que passar a cidadania da minha avó para o meu pai, para só então do meu pai passar para mim e de mim para minha filha. Na época que eu comecei, minha filha não existia, ela nasceu em 2017. Só que muitos perrengues aconteceram, né? Até chegar ao final.
Um deles, que foi próximo à etapa final, foi justamente porque no meu sobrenome, por parte de pai, ele tem Santana. E na época da minha bisavó, esse Santana, ele era escrito com 2 N's, apóstrofo T, Santa Ana. E o meu nome, na geração de meu pai, já era só Santana, como a gente fala normalmente, né? Não tem Santa Ana. E isso emperrou o processo total, e a gente não conseguia desemperrar porque os nomes não batiam, né? Ao longo do tempo muita coisa, né, foi se perdendo de sobrenomes, foi mudando, e aí não conseguia desemperrar esse processo. Aí passou mais anos e anos, precisava de advogado, e aí foi então que a gente consultou os irmãos do meu pai, da geração do meu pai, para ver se alguém tinha interesse em ajudar. Até então o processo só era feito por mim e por meu irmão. Todos os custos foram arcados por nós, e ninguém nunca demonstrou interesse. Então, nessa ocasião, próximo da etapa final, a gente consultou, e eu lembro que uma tia nossa, que é a nossa tia Tita, inclusive agradeço a ela, e foi graças a ela que ela conseguiu um contato de um advogado que conseguiu resolver essa questão do sobrenome. Mas ninguém mais teve interesse na ocasião. E daí então o processo continuou e seguiu até o seu curso final, sendo que meu pai não tirou a cidadania na época, e isso também me ocasionou um problema, porque tem que ser feito de geração para geração. Então o que eu fiz? Eu fui naturalizada, já que ele não tirou antes de mim como deveria ter feito, eu fui naturalizada portuguesa. Como eu não tinha filho na época, não tinha problema. Caso eu já tivesse filho, esse filho não poderia ter a cidadania portuguesa, justamente porque eu fui naturalizada. E há quase 4 anos atrás, a gente começou o processo para o meu marido, via casamento. E aí é que entrou a questão de atrapalhar, justamente porque eu fui naturalizada. Então eu tive que entrar com um processo para eu ser transformada em originária, que é de sangue, né? Que é de fato, eu sou portuguesa de sangue. E aí isso levou também mais um tempo, e até hoje o meu marido está em processo, está na fase final para sair a cidadania dele, o registro de assentamento português, para só então ele tirar os documentos portugueses, né? Então foi assim que eu consegui a minha cidadania. Já da minha filha, assim que ela nasceu, eu já fui no consulado português em Salvador, Bahia, dei entrada pelo consulado, em 1 ano saiu o registro dela, e eu tirei os documentos dela, passaporte e cartão cidadão, né, que é a identidade portuguesa, já aqui no consulado da Flórida, aqui nos Estados Unidos, né, consulado português na Flórida. Então ela já veio do Brasil já com o registro dela, só não tinha tirado o passaporte, porque não precisava ter esse custo na época. E agora estamos finalmente indo para Portugal usufruir desta cidadania, né, vamos ficar lá, ou não sabemos se vamos ficar lá morando eternamente lá, mas vamos conhecer outros países também e vamos ver o que a gente resolve para frente. Mas é algo que eu me sinto muito grata por ter conseguido, né? Algo que a minha bisavó lá mais de 100 e tantos anos atrás, por ela ter migrado para o Brasil, eu hoje tenho essa oportunidade, a minha filha, e assim sucessivamente após ela também vai ter. Então são escolhas que pessoas, né, da sua geração anterior faz, que podem te beneficiar ou não, né, depender do caso, lá na frente. Então nós como pais nos sentimos orgulhosos de ter tomado essa decisão, não apenas em relação à cidadania, mas de ter vindo morar aqui nos Estados Unidos. Isso com certeza já mudou a vida futura da nossa filha em muitos sentidos. Então espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, um pouco longo. E em breve eu postarei os vídeos com mais detalhes da mudança que eu estou gravando, ainda tudo até o nosso embarque, até a chegada em Portugal. Um abraço, tchau, tchau. E é isso aí, até a próxima, tchau, tchau.